e a junção dos dois indicadores que compõem esse setup fazem com que ele fique extremamente interessante. Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje eu trago mais um setup para o nosso guia de setups. Se você está chegando no canal agora, caiu aqui de paraquedas, essa é uma playlist em que eu trago um monte de setup para você poder escolher, ver se você se identifica com algum deles. De repente você está aí perdendo dinheiro porque você não está entendendo o mercado, você não está entendendo muito bem o setup. E aqui eu trago setups bem objetivos que mostram onde entrar, onde sair, como colocar o stop, onde colocar o alvo. E isso talvez facilite bastante a sua jornada. Além disso, você vai encontrar também um curso de análise técnica completamente gratuito, são 15 aulas, bem direto ao ponto para você que é trader. A gente tem a playlist de dicas de trade também, que vão te ajudar a melhorar o seu operacional, psicológico. São algumas dicas mesmo, minhas e de diversos outros traders por aqui, tá? Que eu juntei e trago para vocês. Então tem bastante conteúdo aí para você. Seria muito interessante se você pudesse parar e olhar, e inclusive o backtest no dedo, onde eu pego alguns setups e faço o backtest deles manualmente e te mostro os resultados, como é que eu fiz aquele backtest, como é que ele se desempenhou, se eu fiz alguma coisa certa, o que eu fiz de errado, com comentários. Vale muito a pena, são horas e horas de conteúdo para você, tudo de graça. Então se você puder, deixe seu like, se inscreve no canal, ative as notificações. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desses vídeos, compartilha também, compartilha nos grupos para as pessoas poderem aprender. Você ajuda muito a elas e me ajuda também, porque você me motiva a trazer cada vez mais conteúdo aqui para vocês. Eu estou sempre vendo o que vocês estão pedindo, então se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa aí nos comentários, eu sempre anoto tudo, eu sempre respondo todo mundo. E se eu por acaso não conseguir responder no texto lá no comentário, eu gravo um vídeo para poder fazer. Então vamos lá, vamos falar sobre o high-low sossegado. As características desse setup, né, como sempre começando pelas características, ele é um setup seguidor de tendência. Então ele é diferente de um setup que é para poder pegar o início de uma tendência, ele é para seguir. E isso faz com que a taxa de acerto dele seja um pouquinho maior do que um setup que está tentando pegar uma tendência desde o primeiro movimento, tá? Então ele funciona bem, isso se torna bem interessante, ele é um setup seguidor de tendência. Ele foi criado, nesse vídeo eu vou te mostrar principalmente a forma como ele foi desenvolvido originalmente, tá? Eu vou fazer os meus comentários, as minhas observações, que podem te ajudar, de repente vai alinhar melhor com o seu perfil, mas inicialmente aqui eu vou explicar como ele foi criado. Então além de ser seguidor de tendência, ele é feito para atuar apenas na compra, porque ele foi criado para ser utilizado no gráfico semanal. Tá bom? Então, no gráfico semanal, a compra é extremamente interessante quando a venda não é tão interessante assim. Ele aparece uma quantidade ok de vezes, o que é muito bom para um setup de seguir tendência, porque normalmente ele vai aparecer, né, o setup de seguir tendência, ele aparece com muitas entradas, porque você tenta pegar desde o início. E esse daqui você reduz um pouco o tipo de entrada, que consequentemente reduz a quantidade de stop. Porém, ele se mantém com uma taxa de acerto um pouco inferior a 50%, ok? E, como eu falei, ele foi criado para ser utilizado no gráfico semanal. Bom, como é que ele vai funcionar? Tá? Eu deixei aqui algumas sugestões que eu vou comentar depois, mas ele vai funcionar da seguinte forma. Depois que você tem um ponto de entrada, ele não tem um stop, né, pelo menos do material que eu vi, ele não tem um stop. Você tem um ponto de entrada e você tem um sinal de saída. Eu coloquei um stop porque nesse caso aqui eu me sinto mais confortável de operar com um stop, beleza? Então eu vou mostrar aqui para vocês com o stop, mas só para você saber que no material que eu vi, pelo menos, não tem um stop para isso. Bom, como é que ele funciona? Eu vou mostrar aqui só 3 exemplos aqui e depois a gente vai direto para o gráfico porque é mais fácil de explicar no gráfico. A gente vai utilizar então, junto com um high-low, um MACD, tá? A configuração padrão do MACD e um high-low de 4. High-low de 4 e o MACD padrão. Beleza? Só para poder ficar na cabeça aí. Maurício, com MACD com high-low de 3 funciona? Sim, funciona também, mas ele foi descrito como high-low de 4, então eu vou usar high-low de 4. Aqui, quais são as regras do setup? A gente vai colocar então o MACD, a gente vai olhar o MACD cruzado para cima, ele cruzou para cima, você está autorizado a comprar, beleza? Você só pode comprar, só pode pensar em comprar, mas ele não é o seu sinal de compra. A compra acontece no primeiro candle que fechar
E é isso aí, a gente pega no fechamento. O primeiro candle que fechar com o high-low positivo. E aí o stop fica na violação do high-low, beleza? É bem simples, tem alguns detalhes a mais que eu vou te mostrar durante o gráfico. Então, essas daqui são as minhas linhas do MACD. Maurício, ele pode ser feito com MACD histograma também? Sim, eu vou mostrar lá no gráfico também. Então, o MACD cruza a partir do momento que ele cruza para cima, quando o high-low ficar verde e ele fizer o primeiro candle, você vai comprar no fechamento. No gráfico semanal, o recomendado é que você compre na última meia hora de pregão, últimos 20 minutos, 15 minutos, beleza? Porque é um gráfico semanal, 15 minutos é irrelevante para um gráfico semanal. Ele vai fechar verde de qualquer forma, tá? Então, essa é a recomendação. Maurício, eu quero usar no gráfico diário, eu posso? Pode. Não é o recomendado pelo setup, mas pode. O ideal é que você faça os seus testes, tá bom? Tanto para intraday também, se você pensar em operar intraday, faça os seus testes. Então, ele fez isso aqui, você vai comprar aqui. Como eu falei inicialmente, não tem uma descrição de stop, eu colocaria o meu stop aqui abaixo, 1 centavo abaixo do high-low, beleza? Ou 5 pontos abaixo do high-low, ou meio ponto abaixo do high-low, se você estiver usando índice ou dólar, tá? Esse daqui é o primeiro exemplo, tá? Então não faz diferença se esse candle é vermelho ou branco. Vamos considerar aqui então ó, que ele seja branco. O high-low está vermelho, você não faz nada, você vai ficar só esperando. MACD estava cruzado para baixo aqui ainda, você não faz nada. Cruzou para cima e você pensa, opa, agora ele cruzou para cima, só o que falta é o meu high-low ficar verde. E você vai ficar esperando. O high-low ficou verde, fechou o candle, ou bem perto de fechar o candle, você faz a sua compra, põe o seu stop um pouco abaixo do high-low, ok? E aí você vai seguindo isso daqui até o momento em que a gente tiver uma violação desse high-low aqui, beleza? Ou que você definir um alvo ou algo do tipo, que são algumas sugestões que eu vou dar ali ao decorrer do caminho, mas ele é um sistema trend following, então significa que você vai entrar e você vai continuar subindo ali até que você tenha um sinal claro de saída, tá? O nosso terceiro exemplo aqui então, ó, esse daqui, o MACD, ele já cruzou para cima, certo? Só que esse candle aqui, ele fechou abaixo do high-low escadinha. Nesse caso, no material que eu tenho, ele não diz nada sobre comprar aqui ou não, mas eu não compraria aqui, beleza? Eu esperaria o próximo, onde ele fecha acima, tá? No material não ficou muito claro se era isso, mas foi a forma como eu entendi. Então, eu vou deixar aqui como no momento em que ele fecha acima do high-low verde, stop abaixo dele, e aí a gente vai seguindo a tendência até, enfim, beleza? Bom, só voltando aqui então para as sugestões que eu tinha dado, são o seguinte: entrar no primeiro fechamento de candle negativo, isso daqui pode valer a pena, eu vou te mostrar nos exemplos, porque às vezes você vai ver algo assim, e aí ele vai fazer aqui um monte de candle branco, e de repente esse candle aqui, ele vai ser o seu candle vermelho, tá? Ou de repente vai ser isso aqui, ó. Ele vai fazer esse monte de candle branco aqui, esse candle vai ser o seu candle vermelho e ele vai fechar assim, tá? Então, ao invés de você comprar aqui, você compraria aqui, mas o que não parece muito bom. Mas se esse candle branco fosse desse tamanho, ou às vezes acontece dele estar aqui em cima, você esperar um candle vermelho é muito vantajoso, tá? Então isso aí vai do critério de cada um. O ideal sempre, né, a gente sabe que para operar no mercado, o ideal para você, as melhores entradas, é que você sempre opere perto das médias, que no caso é o high-low. O high-low é uma média, tá? Ele funciona como uma média. Então, quanto mais perto dele comprar, melhor. Então, é só uma sugestão. Uma sugestão muito interessante é você fazer uma realização parcial com 8%, porque a gente está num gráfico semanal, e num gráfico semanal, 8% meio que é a média aí de um swing trade. Então, você já sai com uma parte da sua posição e vai carregando o restante. Tranquilo? Te dá muito mais tranquilidade e ainda dá um pouco de retorno do dinheiro que você já colocou, e você pode entrar em outra operação mais para frente. E eu, pessoalmente, se eu faço a minha entrada e aí de repente ele vem e faz isso aqui, ó. Digamos que eu entrei aqui, ele veio,
violou então esse high-low aqui, ele viola, só que ele fecha acima. Eu entraria novamente, beleza? Então eu entraria novamente nesse fechamento com o meu stop no high-low do candle anterior, tá bom? Se ficou meio confuso, não se preocupe, a gente vai para o gráfico agora, eu vou mostrar tudo lá com exemplos que vai ficar bem mais fácil, tá? Só um detalhe é, o MACD, eu quero mostrar isso aqui para vocês que isso é bem importante, o MACD, vamos botar aqui no segundo exemplo, o high-low vira e o MACD já está virado, então a gente entra no primeiro. Mas, Maurício, se o MACD ainda não tivesse virado, o que a gente faria? Digamos que o MACD só vira aqui, no terceiro candle, você só entraria comprado no terceiro candle, beleza? Você precisa que os dois estejam configurados, já que esses são os dois únicos sinais que você precisa. A direção para operar que o MACD te dá e o sinal de entrada que o high-low te dá, beleza? Então é isso aí, vamos lá olhar no gráfico agora como é que fica isso. Mas antes disso, se você, assim como eu, gosta de tomar um café enquanto está operando, eu já tenho a minha caneca trader aqui. Se você ainda não tem a sua, dá uma olhada aí no link da descrição. Tem diversos modelos, eu tenho certeza que tem alguma que você vai gostar. E você pode falar com a gente também, se tiver algum modelo que você quer e você não está encontrando, pode vir aqui, fala com a gente, pede, porque vai ser feito um modelo para você. Beleza? É isso aí, tem desconto também, dá uma olhada aí no link. Eu tô aqui com um gráfico da EQTL, tá? Então eu vou te mostrar aqui, ó, o MACD, como eu falei, ele tem a configuração padrão. Ele é um MACD linha de 26 e 12 com uma média móvel de 9 períodos, tá? E o high-low que eu estou usando é o high-low activator de 4 períodos. Se você está assistindo esse vídeo agora, você está começando no mercado, são só indicadores, é só você adicionar, tá? A plataforma que eu uso é o Profit Clear é o Clear Trader, né, da Clear, é uma versão do Profit Chart mais barata, e ele tem todos esses indicadores, custa só R$10 por mês, beleza? Então olha só, eu adicionei aqui o MACD de linha, e aí quais são os critérios do setup, você lembra? Se você já estiver olhando aqui para a escadinha, beleza, a escadinha está te dizendo que você pode entrar, mas a primeira coisa que você deveria olhar é para o MACD. No primeiro cruzamento do MACD, a gente vai traçar uma linha aqui reta e vai ficar olhando. O primeiro candle que fechar, a gente tem uma entrada, beleza? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Eu vou marcar uma linha aqui, no primeiro cruzamento aqui, ó, que não foi esse, beleza? Eu vou colocar uma outra linha aqui em cima, só para poder alinhar e pronto, ó. Foi esse candle branco aqui. A nossa entrada, nesse caso, ficaria no fechamento desse candle branco, tá? Como eu falei, a gente vai sempre entrar perto do fechamento. Isso aqui é um gráfico semanal. E a gente vai entrar perto do fechamento. Então ele não vai ser exatamente, mas de repente vai ser 5, 10 centavos acima ou abaixo. Isso aí não é um problema, ok? E nesse caso aqui, olha o que acontece. A gente entra aqui, o nosso stop, pelo menos da forma como eu colocaria, ele ficaria aqui embaixo, no high-low desse candle, ok? E aí, quando ele anda 1 para 1, eu já ficaria confortável para começar a andar o meu stop high-low a high-low, beleza? Então assim, ó, a gente entra aqui, e onde fica a minha saída? A minha saída fica na violação do high-low, ok? Então aqui, por exemplo, a gente só sairia, depois de entrar no mercado, com essa entrada nesse nível aqui, a gente só sairia aqui em cima na primeira vez que a gente teve uma violação do high-low, ok? E aí você teria então uma boa margem de lucro dessa operação. Isso daqui seria um lucro de 27% com um risco inicial de 7%, o que é maravilhoso, beleza? Então, isso daqui é a forma ideal de se operar. Como eu falei, eu estou usando aqui o MACD linha, a gente poderia colocar o MACD histograma também. Então, se você vier aqui e adicionar o histograma, eu já estou com ele aqui embaixo, tá vendo? Ó? Ele funciona igualzinho. Só que ao invés de você ficar olhando o cruzamento das linhas, que eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar, o que eu posso fazer é usar o high-low aqui, o MACD histograma, e quando ele passar para cima da linha zero, eu sei que as linhas se cruzaram e agora sim eu estou em tendência de alta,
beleza? Então funciona do mesmo jeito, ele vai acusar o mesmo candle, ele só é visualmente diferente, tá? Nesse daqui você vê a linha cruzando, nesse daqui você vê ele acima da linha zero, é só isso. Então, o que acontece? Ele virou aqui, ficou vermelho, a gente não pode mais pensar em comprar, e nesse caso aqui a gente também não atua na venda. Teria que esperar o MACD sinalizar pra gente, ó, que ele já virou para baixo, tá vendo? Ó, no MACD linha, ele também já virou para baixo, é igual, não tem mais o que fazer. Agora a gente vai ficar esperando ele virar para cima. Nesse período aqui, ele virou para cima, então eu vou marcar, ó, aqui foi o cruzamento dele para cima, certo? Ó, aqui é mais fácil de ver, tá vendo? Então ali foi o cruzamento dele para cima, nesse daqui, e seria então esse candle vermelho aqui. Ok, a gente já sabe que é esse candle vermelho, eu vou inserir o contador de candles aqui, né, porque fica um pouco mais fácil de vocês comentarem aí se você tiver alguma dúvida. Então a gente ficaria aqui a entrada no candle 46, e aí esse daqui, a entrada seria nesse fechamento, e seria então um stop de 7%, que foi atingido, certo? Certo, ele ficaria aqui. Você pode fazer uma variação de, mesmo que você tenha entrado aqui e ele não tenha atingido o stop, se o high-low virou vermelho, você pode sair no fechamento, beleza? Por isso que eu falei um pouco mais atrás que tem alguns ajustes que você pode fazer. E aí, se você fizer isso, você tem que fazer isso sempre, beleza? Ele tem que fazer parte do seu trade system. O seu sistema de saída tem que ser sempre o mesmo ou sempre os mesmos, beleza? De preferência, sempre o mesmo sistema de saída. Então, você perderia aqui ou 5,9% ou 7% mais ou menos, beleza? E aí fica esperando novamente até o momento em que o MACD cruza para cima. Nesse aqui ele cruzou para cima, vou marcar ele aqui, nesse aqui, vou marcar ele aqui também para a gente ver, e foi o candle 8, beleza? Então no candle 8 a gente toma a posição na compra nesse fechamento, o nosso stop inicial é de 7%, beleza? E aí, lembra a sugestão que eu falei de fazer realização parcial com 8%? Olha aqui, você sairia com uma parte da posição aqui em 8%, e aí você já fica tranquilo, sabendo que boa parte do lucro já está garantido e você já tem dinheiro para entrar na próxima operação. E aí você vai ficar esperando, então, ó, você saiu aqui com 8%, e depois ele te deu a saída total aqui com mais 6% do restante da sua posição. O que eu queria te dar uma dica? Existe então a possibilidade de reentrada, beleza? Se os critérios continuam funcionando, o seu MACD ainda está acima do zero se você estiver usando histograma, ou ele ainda está cruzado para cima se você estiver usando MACD linha, ele vier aqui violar, te tirar da posição e fechar acima de novo, você pode tomar uma nova posição nesse fechamento, com o stop sendo ou a mínima do candle ou o high-low à esquerda, tá vendo? Esse daqui do candle anterior. E aí você escolhe o maior stop. Maurício, mas o maior stop é o maior stop. Por que o maior stop? Porque o maior stop é mais difícil de ser atingido, beleza? Então é melhor você fazer isso aqui. E principalmente, como esse é um gráfico semanal, é uma diferença aqui de 2,68 para 3,23, não é nem 1% de diferença para você ter uma proteção maior, beleza? Então você entraria aqui, entrou nas duas posições de novo, ó, realiza parcial com 8% e deixa seguir até o momento em que a gente teve novamente a violação. Essa violação aconteceu aqui, então você já sai com mais 16%, e aí ele fechou acima de novo. Fechou acima, você pode vir, entra na posição do fechamento, stop aqui, na mínima ou no high-low, tá vendo? E deixa seguir. Nesse caso, você entraria aqui e sairia aqui de novo, ó, 8% de parcial, depois mais 4% do restante da posição, e aí entra aqui de novo e toma mais um stop de 3%, beleza? Então essas são as dicas que eu queria passar. Isso daqui eu estou te mostrando no gráfico semanal, tá? Maurício, mas eu sou day trader, eu quero fazer day trade. Qual gráfico eu deveria usar isso aí? Bom,
não é o recomendado, tá? Mas você pode tentar usar o gráfico de 60, ok? Você vai ver que ele é um pouco mais mexido, mas dá para poder usar. Você pode, deixa eu pegar aqui um exemplo, né, que ele fique verde por mais tempo, tá vendo? Ó, aqui, ó, vamos colocar o histograma, porque eu prefiro ver o histograma. Então, ó, no momento que o histograma virou para cima aqui, a gente marca esse candle, entra no fechamento dele, e aí, eu vou até dar o exemplo daquela dica que eu falei de entrar no primeiro candle de queda, por quê? Vou voltar aqui um pouquinho. A gente entraria nesse fechamento com um stop aqui de 1,8%, tá? E aí você sairia parcial com 1 para 1. Tenta pegar 1,8 de novo e sai, mais ou menos aqui, e depois sai o restante no stop aqui padrão, na virada do high-low, tá? Mas por que é mais interessante você esperar o candle vermelho? Porque ele vai fechar abaixo. Quando ele fechar no primeiro mesmo, você entra comprado aqui e agora o seu stop, ao invés de ser de 1,86%, ele passa a ser um stop de 0,67%, beleza? E aí você vai ter stops menores para poder entrar, por isso que eu dei aquela sugestão, tá? Então o gráfico de 60 funciona. Maurício, 60 para mim é muita coisa, então eu sempre vou te recomendar o gráfico de 10 minutos para qualquer tipo de operação day trade, beleza? Qualquer coisa abaixo disso é muito arriscado. Se a gente colocar no mini índice, por exemplo, vamos colocar aqui, o Infut, olha só, vou botar ele aqui, ó, no 10 minutos ele não funciona muito bem, tá? O mini índice ele é um ativo muito volátil, então esses sistemas eles normalmente não se dão bem com o mini índice e o resultado deles é negativo. Então comece a pensar em operações, vale muito a pena. Galera, acredita em mim, quando eu sair de mini índice, mini dólar e entrei em ações, só isso foi o suficiente para eu parar de perder dinheiro e pelo menos começar a empatar. Junto com os meus estudos eu comecei a ganhar dinheiro, beleza? Esses são os estudos que você pode começar a ver aqui no canal desde os primeiros vídeos. Tá? No início era horroroso, já vou te avisando se você for assistir, mas vale a pena também, porque você vai ver realmente como é que é o processo. Então, Maurício, eu quero operar o 2 minutos, dá? Olha, pessoalmente, como eu falei, eu não gosto, mas você provavelmente vai perceber que no 2 minutos você vai ter mais oportunidades do que no 10 minutos, óbvio, tá? E aí, de repente, é possível que, e eu nunca testei, beleza? Então se você for fazer, é extremamente importante que você teste também no 2 minutos de executar esse sistema, tá? Como você está vendo aqui, ó, ele passa aqui dando boas entradas muitas vezes. Nesse período aqui, ele te tira da violinada porque o MACD está abaixo da linha zero, então você não entraria e ficaria esperando algum momento. Nesse caso aqui, você tomaria sim um grande stop, certo? Foi uma barra muito grande, e a entrada no fechamento aqui te daria um stop gigantesco de 260 pontos. Por 2 minutos é gigantesco, tá? Mas se você entrasse no primeiro candle vermelho, seria um stop de 130 pontos, beleza? Então, isso aí é mais uma dica para você. Se você quer usar no mini dólar também, faça os seus testes. Não acredite cegamente em mim e nem em ninguém que estiver te ensinando qualquer coisa aqui no YouTube, beleza? Então sempre faça os seus testes e vê se ele vai funcionar bem para você e se você vai ter um bom resultado com isso, beleza? Bom, é isso aí galera, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado. Se você puder compartilhar esse vídeo para ajudar outras pessoas, vai ser ótimo, vai me ajudar bastante também. Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações se você quiser saber sempre que eu lançar um novo vídeo. Todo o conteúdo que eu faço aqui é com o intuito exclusivo de ajudar vocês. Então, se você quiser receber a notificação quando eu lançar um novo vídeo, é só assinar aí. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo, valeu!